No ar, podcast FURB FM. Você conhece o Instituto FURB? É ele quem faz a mediação entre a universidade e os diversos setores da sociedade. Para isso, oferece uma gama de serviços especializados a empresas e também ao poder público. Um deles, o que vamos tratar neste episódio, é a consultoria e assessoria em engenharia elétrica, que conta com um grupo de professores doutores na área. É possível entrar em contato com o Instituto FURB pelo telefone 47-3321-7377, que tem o WhatsApp também, e pelo site furb.br/Instituto FURB. Mas bom, vamos então falar desses serviços. Para explicar todos os detalhes sobre o tema, nós recebemos no estúdio o professor Sérgio Cabral. Professor, seja muito bem-vindo por aqui. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Sérgio Cabral, sou professor e pesquisador do Departamento de Engenharia Elétrica, Telecomunicações e Mecânica desde 1994, portanto quase 28 anos, né? E a gente atuando em diversos setores da engenharia elétrica, né? Não só no ensino, mas também na pesquisa e na extensão. A gente vem aqui trazer alguns esclarecimentos de uma nova frente que a gente está abrindo. Você poderia nos explicar quais são esses serviços de consultoria e assessoria em engenharia elétrica? Sim, através do Instituto FURB, nós estamos lançando uma oferta de serviço de prestação de consultoria, tá, em projetos de engenharia elétrica. Na verdade, o serviço é mais direcionado para as prefeituras, né, para os órgãos públicos, onde eles poderiam ter auxílio em termos de tarifa, conhecimento melhor a respeito de como gerir a tarifa deles, né, junto à Celesc, por exemplo. Também instalações elétricas de prédios que necessitem reforma, a gente pode auxiliar, pode dar orientações, né. E um terceiro, por exemplo, uma empresa contratada pela prefeitura que vai realizar aquilo, a gente estaria fazendo só o acompanhamento e a gestão da consultoria. Né? Essa é a nossa ideia. Então a consultoria vai fazer um levantamento das demandas elétricas desses prédios, das prefeituras, e também auxiliar na mudança de tarifa quando for necessário, entre outros serviços, mas sempre com esse objetivo de manter as pessoas em segurança e também de diminuir os custos para o poder público, né? E você poderia dar mais exemplos para quem está nos ouvindo entender melhor? Digamos, essa prefeitura, então, ela pode identificar diversos prédios, né, construções que foram feitas reformas ou que precisam de reforma. No caso, por exemplo, de reforma feita, é necessário readequar depois de um tempo, porque inicialmente é feita uma previsão de uma nova tarifa de energia elétrica, né? E depois de 3 meses, a Celesc permite que isso seja reavaliado. O que acontece? Normalmente as empresas terminam o serviço e não voltam mais, e a prefeitura continua pagando, por exemplo, valores altos de tarifa de energia elétrica. A tarifa, nesse caso, ela não é a tarifa igual da nossa casa, né? São tarifas diferenciadas. Existem vários tipos de tarifas que são aplicadas, né? Por outro lado, também a gente pode ver também algumas estruturas que precisam de proteção contra raios, né? E que não tem, ou se tem, precisam de manutenção, precisam de readequação, inclusive na instalação elétrica, né? Principalmente com a instalação frequente de cada vez mais aparelhos de ar-condicionado, a carga aumenta, a instalação é a mesma de 20 anos atrás e configura aí um cenário bem complicado, onde é necessário realmente uma intervenção do poder público, das prefeituras, por exemplo, que você pediu um exemplo mais próximo, ela poderia solicitar esse auxílio, essa prestação de serviço da FURB sem a necessidade de fazer uma concorrência pública. Verdade, professor. E a rede elétrica tem ficado cada dia mais sobrecarregada, né, com a popularização dos eletrodomésticos também. As pessoas vão pendurando coisas, vão pendurando cada vez mais carga, isso em todo lugar há um crescimento vegetativo, né? E chega uma hora que isso vai trazer um risco. E aí, né, a partir dessa hora que a gente vê normalmente que vão relegando a um segundo plano, né? O que normalmente não é bom. E com essa possibilidade, a gente consegue antecipar alguns problemas graves e evitar que eles aconteçam, né? Isso seria importante. Se não for esse aspecto, que é dos mais importantes,
Também é questão de custo, né? É capaz de algumas prefeituras e algumas edificações, por exemplo, estarem pagando um bom dinheiro a mais, sem necessidade. E no caso, por exemplo, essa é uma realocação tarifária, não prejudica em nada a Celesc. Existe legislação para isso. É necessário, então, que o cliente que vá junto à Celesc solicitar essa mudança. Mas para isso a gente tem a disponibilidade de instruí-los, de dar essa informação corretamente, claro, depois de um levantamento feito em loco, né? E a economia é direta e imediata, né? A redução de custos em tarifa de energia elétrica, com a realocação adequada do cliente, digamos, da instalação na classe tarifária. Isso é uma redução de custos. E se evitar, né, que haja danos que podem até resultar em morte com choque elétrico, né, de pessoas e, consequentemente, com ressarcimento, né? Então, eu diria que tudo isso tem enormes vantagens, né, para o setor público, sempre no sentido de custos mesmo, né? Economia, inclusive, direta e imediata, e também o bem-estar do usuário, né? Professor, a ideia também é que essa consultoria não seja oferecida sozinha, né? Mas que esteja em um pacote de serviços que é oferecido pelo Instituto e que tem até uma parte de arquitetura que já é muito forte, que faz plano diretor, mobilidade urbana de vários municípios aqui na região. Exatamente. A nossa ideia é justamente aproveitar a estrutura do Instituto FURB, né? Afinal, estamos falando em nome de FURB, tudo é FURB, e como ele já tem desenvolvido esse expertise, né, em algumas prefeituras daqui da região, eu tenho certeza que com uma breve análise dos gestores, eles podem ver, das prefeituras da região, podem ver que eles também podem contar com o nosso serviço na consultoria da engenharia elétrica. É importante também porque leva a inovação de dentro da universidade direto para essa comunidade. Sim, hoje quando o pessoal fala, por exemplo, muitas das cidades têm ido lá para o lado da cidade inteligente, investir nisso, mas para isso é necessário ter uma rede de energia segura e funcional, né? Segura em todos os aspectos. Não é só segura no sentido de não oferecer risco para o usuário, mas que o serviço não possa ser interrompido, por exemplo, por conta de um circuito mal instalado, entende? Essa é a nossa ideia. Agora nós estamos caminhando para o final desse podcast. Peço, professor, que você deixe seu comentário final. Agradeço muito a sua presença por aqui, disponibilidade para conversar com a gente. E gostaria que você deixasse aqui para quem nos escuta os caminhos que os gestores podem fazer para acessar esse serviço. Perfeito, Camila. Eu que agradeço pela oportunidade, em nome do grupo de pesquisadores que está nessa ação e também pelo Instituto. Eu agradeço também ao pessoal do Instituto. Basicamente, os interessados podem acessar através do Instituto FURB, né, que tem na página da FURB e tudo mais, mas também eu ofereço aqui o meu e-mail, né, scabral, S de Sérgio, depois cabral, @furb.br, e o meu celular também, que seria o 47 99914 2075. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade e fico à disposição dos ouvintes para contato e tudo mais. Podem, por favor, usar o WhatsApp, sem problema. Lembrando que o serviço está disponível e que os contatos do Instituto FURB são via telefone 4733217377, que tem inclusive o WhatsApp, e também pelo site furb.br/instituto. Roteiro e locução, Camila Bulhosa, edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na FURB FM 107,1.